pessoal! Na nossa aula de hoje estudaremos sobre flexão de grau, ainda do adjetivo. Bem, em minha opinião, flexão de grau é a melhor flexão do adjetivo, melhor que flexão de número, melhor que flexão de gênero, porque a flexão de grau não tem tantas regras a serem seguidas, então fica muito mais fácil para o aprendizado. Vejam só, na flexão de grau há duas variações, grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo, como o próprio nome já diz, compara uma ou mais características entre seres diferentes ou no mesmo ser. Vejam só, coloquei até alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. Temos aqui, a garota é tão inteligente, temos uma característica aqui, um adjetivo, é tão inteligente quanto seu irmão. Vejam só, coloquei uma característica para comparar seres diferentes, garota e o irmão dela. Já aqui eu coloquei duas características para caracterizar um ser, o mesmo ser. A garota é tão inteligente quanto estudiosa. Eu coloquei esses exemplos aqui para o grau comparativo. Então vejam só, eu utilizei uma característica para comparar seres diferentes e no segundo exemplo eu coloquei duas características para comparar o mesmo ser. Agora no grau superlativo, o nome já está me dando a ideia, superlativo, superior. Dá a ideia de quê? De intensificação, de característica, agora em relação a outros seres. Só que o grau superlativo tem as suas subdivisões, assim como o comparativo. O comparativo subdivide-se em comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. O superlativo subdivide-se em duas classificações, grau superlativo relativo e grau superlativo absoluto. Mas, detalhadamente, estudaremos um de cada vez, iniciando com o grau comparativo. Agora vamos estudar cada tipo do grau comparativo. Eu havia mencionado que o grau comparativo subdivide-se em três tipos: o grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Vamos iniciar com o grau comparativo de igualdade. Só que cada um desses tipos aqui possui uma marca específica para que possamos reconhecê-lo. Vamos iniciar aqui com o de igualdade. Olha só, as marquinhas para o grau comparativo de igualdade são o tão, que nós vamos utilizar para comparar igualando. O adjetivo, que é de praxe, temos que usar, porque estamos estudando justamente o adjetivo. E a palavra quanto ou como. Eu posso utilizar quanto ou como. Vamos ver aqui os exemplos. Vejam só, João é tão estudioso, o adjetivo agora, quanto, utilizei outra marquinha aqui, Maria. Vejam só, eu estou comparando duas pessoas, João e Maria, só que estou comparando, igualando as características, né? Então, João é tão estudioso quanto Maria. Agora vejam só, João é tão, utilizei a marquinha de novo, no grau comparativo de igualdade, tão amoroso, o adjetivo, como eu disse, eu posso utilizar ou quanto ou como. Como educado. A única diferença aqui entre essas duas orações é que na primeira eu comparei seres diferentes, João e Maria. Na segunda eu utilizei duas características para o mesmo ser, fazer comparação no mesmo ser, no caso João. Mas utilizei as marquinhas aqui, ó, do grau comparativo de igualdade. Então, o adjetivo e quanto ou como. Agora, no grau comparativo de superioridade, eu já vou utilizar outras marquinhas. Como é superioridade, mostra que é elevação. Então, vou utilizar o mais, o adjetivo e o do que. Vejam a diferença. No comparativo de igualdade, eu utilizei tão, como ou quanto.
Aqui eu vou utilizar mais, porque é comparativo de superioridade. Eu vou estar comparando, só que elevando mais um ser a outro. Vejam só, temos aqui, João é mais estudioso, o adjetivo, do que Maria. Fiz a comparação entre dois seres, João e Maria, só que eu elevei João. Eu posso utilizar ou do que ou que. Na oração de baixo, vejam só, João é mais estudioso que educado. Eu fiz a comparação aqui, só que para o mesmo ser, João. Utilizei duas características para João. Uma comparação aqui de superioridade. Agora vamos para o grau comparativo de inferioridade. Ó, se é inferior, eu estou comparando, inferiorizando, eu vou utilizar o que? Menos. No grau comparativo de igualdade, eu utilizei o tão quanto. No de superioridade, eu utilizei mais do que ou mais que. Agora, no de inferioridade, vou utilizar menos, a palavrinha menos. Menos, depois o adjetivo e depois do que ou que apenas. Vamos ver aqui os exemplos. João é menos estudioso, adjetivo, que Maria. Eu estou comparando dois seres, só que inferiorizando um, porque é grau comparativo de inferioridade. Então, estou inferiorizando quem? João. João é menos estudioso que Maria. Agora, na outra, João é menos amoroso, ó, menos amoroso, adjetivo, do que educado. Aqui eu estou utilizando duas características, né, para comparar o mesmo ser, fazer comparação no mesmo ser, no caso, João. Agora, uma observação. Eu posso utilizar, para os graus comparativos de inferioridade e de superioridade, eu posso utilizar as expressões sintéticas, que são aquelas menor, maior, pior, melhor. Vejam só como é que pode ficar aqui. O café de hoje está melhor do que o de ontem. Eu coloquei aqui uma expressão, uma forma sintética. Sintética de qual? Para não dizer o café de hoje está mais bom. Para não dizer que o café de hoje está mais bom do que o de ontem, eu utilizei a forma sintética, melhor. Eu poderia também falar assim: as minhas mãos são menores que as suas. Então, usei também a forma sintética, menores, para não dizer mais pequenas. Agora, será que as expressões mais bom, mais grande, mais pequenas estão erradas? Vamos ver. Então, eu posso utilizar as expressões analíticas mais bom, mais pequeno, mais grande. Posso utilizar sim. Agora, em que situações? Vejamos. Eu utilizo essas expressões analíticas quando eu estiver comparando duas características do mesmo ser. Aí eu posso utilizar mais bom, mais pequeno, mais grande. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Os exemplos, tem mais de um, coloquei dois exemplos. Aquele menino é mais bom que inteligente. Aquele menino é mais bom que inteligente. Vejam só, eu utilizei aqui, ó, duas características para se referir ao mesmo ser. Qual é o mesmo ser? Aquele menino. Então, se eu utilizei duas características para comparar o mesmo ser, se eu fizer a comparação de duas características para o mesmo ser, aí sim eu posso utilizar as expressões analíticas mais bom, mais pequeno e etc. Aqui embaixo, ó, minhas mãos são mais pequenas do que gordas. Minhas mãos são mais pequenas do que gordas. Eu utilizei aqui a forma analítica mais pequena, por quê?
porque eu estou fazendo comparação de duas características, pequenas e gordas, para o mesmo ser, no caso, as minhas mãos. Veja que eu não posso utilizar as minhas mãos são mais pequenas do que as suas mãos. Aí não, aí eu utilizo a forma sintética, menor, menores e aí por diante. Agora vamos estudar o grau superlativo. Bem, como eu já havia falado, o grau superlativo é aquele que expressa uma característica de forma muito intensificada ao máximo ou muito elevada. E o grau superlativo apresenta duas modalidades. Grau superlativo pode ser relativo e pode ser absoluto. Nós vamos iniciar estudando o grau superlativo relativo, que é aquele que apresenta a característica intensificada ao máximo, mas o ponto-chave aqui é que é em relação com outros seres, na relação com outros seres. E essa relação pode ser de superioridade ou inferioridade. Vamos ver as características da relação de superioridade para o grau superlativo relativo. Olha só, a relação de superioridade, ela tem uma intensidade para mais. E daí tem aquelas marcas que são características que servem para a gente identificar. Olha, temos aqui o artigo, ou posso utilizar também o a, artigo, o mais, a palavra mais, o adjetivo e a preposição de, que eu posso utilizar para poder identificar esta relação de superioridade no grau superlativo relativo. Vamos ver aqui um exemplo. Nas minhas orações, eu terei que colocar, lembrando, o ou a artigo, a palavra mais depois, o adjetivo que devemos colocar e em seguida a preposição de. Vamos lá. Aquela garota é a mais, a mais estudiosa da turma. Então veja só, é a relação, né? É a característica intensificada em relação com outros seres, na relação com outros seres. Então aqui eu coloquei que aquela garota é a mais, coloquei o artigo a, aqui o artigo a, é a mais. Agora o adjetivo, que é a característica estudiosa, tá vendo o adjetivo? E a preposição de aqui que está contraída com o artigo a, da turma. Então aqui eu utilizei o que? O grau superlativo relativo na relação de superioridade com outros seres. Então, aquela garota é a mais estudiosa da turma. Também eu posso utilizar o seguinte, José é o mais, olha aqui o artigo o, masculino, o mais, a palavrinha aqui, mais, o adjetivo, característica esperto, de, preposição, todos. Observaram? Agora vamos para o grau superlativo relativo na relação de inferioridade. Bom, se na relação de superioridade a intensidade é para mais, na relação de inferioridade a intensidade é para menos. Então eu vou utilizar esta estrutura aqui, o ou a, artigo, a palavra menos e não mais, o adjetivo e a preposição. O que vai mudar aqui é que em vez de mais eu vou colocar menos, porque a relação é de inferioridade. Então vai ficar aqui, aquela garota é o artigo menos estudiosa da turma. Aqui a preposição, mais uma vez, contraída com o artigo da. José é o menos esperto de todos. Utilizei o artigo, a palavra menos, o adjetivo e a preposição de. Agora vamos ver o grau superlativo absoluto. É a característica intensificada
ao máximo. Até aqui estamos vendo a mesma coisa. A diferença é que não faz relação com outros seres. A diferença do superlativo absoluto para o relativo é essa. Agora, o superlativo absoluto tem dois tipos de estrutura. Ele pode ser absoluto sintético ou absoluto analítico. Vamos ver o sintético aqui. É o superlativo absoluto formado com um acréscimo de sufixos, aquela partícula que fica depois da palavra. Então, olha, os sufixos serão íssimo, érrimo e ílimo. Ílimo. Vamos ver aqui os exemplos. O assunto pareceu-me gravíssimo. Olha aqui o íssimo como sufixo. O adjetivo na forma normal seria grave, né? Ou muito grave na forma analítica, mas como aqui nós estamos vendo o sintético, eu acrescento o sufixo ao final da palavra. Então eu acrescentei o íssimo, gravíssimo. Aquele homem é paupérrimo, quer dizer que ele é muito pobre. Então eu acrescentei o sufixo aqui, ó, érrimo, o meu adjetivo. A adolescência é uma fase dificílima. Olha aqui meu sufixo ílima, pode ser ílima ou ílimo, mostrando aqui uma intensidade, só que colocando o adjetivo no sintético, que é quando eu acrescento apenas o sufixo ao final. Agora veremos o grau superlativo absoluto na estrutura analítica. Bem, nessa estrutura aqui, nós colocaríamos advérbios de intensidade, que são palavras que exprimem a ideia de algo forte, de algo intenso. Então colocaremos esses tipos de palavras antes dos adjetivos. Vamos ver aqui como é que fica. Olha só, o assunto pareceu-me bastante grave. Observem aqui essa palavrinha. Os advérbios de intensidade podem ser muito, bastante, extremamente. Então são palavras que dão ideia de algo intenso, de algo forte. E essas palavras virão antes dos adjetivos. Por isso eu coloquei aqui, ó, o assunto pareceu-me bastante grave. Grave é o adjetivo e a palavra que precede o adjetivo é um advérbio de intensidade, bastante. Por isso que analítico é absoluto, por quê? Porque não tem relação com outros seres, podem observar, e é analítico porque tem mais de uma palavra. No sintético, temos uma palavra apenas com acréscimo de sufixo. O analítico não, nós temos mais de uma palavra. Bastante grave. Advérbio que vem antes e o adjetivo depois. Agora, ó, a adolescência é uma fase muito difícil. Olha aqui o advérbio de intensidade. E o adjetivo, difícil. Forma analítica, duas palavras. Pode ser que tenha mais. Aquele homem é extremamente, olha aqui a palavrinha que exprime intensidade, extremamente pobre. E aqui o adjetivo. Observaram essa diferença? Espero que tenha ficado claro para vocês. E até a próxima aula com os artigos. Até mais!